Então, vamos lá. Dando continuidade ao vídeo passado, vamos responder essa sexta questão aqui. Banca CESP, né? Questão da prova de oficial de justiça do TJ do Pará, que aconteceu esse ano de 2020, certo? Lembrando que a gente está gravando esse vídeo aqui em 2020, em plena pandemia. Beleza? Vamos lá. Administração pública. Administração pública. Só admitir aqui o pessoal. Admitir todos. Vamos lá. Como é que sai aqui? A administração indireta inclui a sociedade de economia mista, cujos agentes são. Então, qual é o bizu aqui dessa questão? Saber o que é sociedade de economia mista e saber o que os agentes dela são. O que os agentes da sociedade de economia mista são, certo? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. A primeira coisa é saber qual é a diferença entre empregado público e servidor público. O servidor público é o cara que ocupa um cargo público, certo? E ele é regido por um estatuto, certo? Então, o servidor federal, o servidor da União, o servidor dos estados, o servidor dos municípios que tem estatuto, e o servidor do Distrito Federal e os servidores das autarquias, eles são servidores públicos. Eles são regidos por um estatuto. O empregado público é o cara que é ou da empresa pública, ou da sociedade de economia mista, ou da fundação pública, quando ela é de direito privado, certo? Então, esses caras, eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho, certo? Então, a gente diz que o cara é seletista, que é esse que eu acabei de falar, que é regido pela consolidação das leis do trabalho, ou o cara é estatutário, ou seja, o cara é um servidor público da União, ou dos estados, ou dos municípios, ou do Distrito Federal, ou das autarquias, tá certo? Então, a gente já sabe que o empregado público, o cara da sociedade de economia mista, ou seja, o servidor que passou no concurso do Banco do Brasil, o servidor que passou no concurso da Petrobras, esse cara é um empregado público. Então, se ele é um empregado público, a letra D e a letra E eu já elimino, certo? A letra D e a letra E eu já elimino, ok? Então, eu vou ficar com a letra A, a letra B e a letra C. A gente sabe que esse servidor, chamado de empregado público, ou seja, esse servidor do Banco do Brasil, por exemplo, da Petrobras, ele é regido pela CLT. Então, vamos lá. Esse cara que trabalha, que passou no concurso do Banco do Brasil ou da Petrobras, você acha que ele está sujeito às normas constitucionais? Sim ou não? Ele tem que obedecer aos princípios da Constituição? Sim ou não? Sim. Você acha que esse cara que passou no concurso do Banco do Brasil, que passou no concurso da Petrobras, ele tem que obedecer à vedação da acumulação de cargos públicos? Sim ou não? Sim também, né? A gente sabe que o artigo 37, ele diz que é vedado a acumulação de cargos públicos, exceto em algumas situações. Aí ele traz lá no inciso 16, salvo me engano, 16 do 37, ele traz algumas situações onde a acumulação de cargos públicos, ela é possível, né? Que é 2 privativos de professor, 2 privativos de área da saúde, né? O cara pode ser, por exemplo, o cara pode ser médico aprovado no concurso federal e o cara pode ser médico aprovado no concurso do município de Surubim, tá certo? Então ele pode acumular 2 privativos de saúde, certo? 2 de professor, ou seja, o cara pode ser professor do estado e professor do município, beleza? Então pode acumular. Obviamente que se houver compatibilidade de horário. Se esses horários se chocarem, obviamente que ele não vai poder acumular, beleza? Isso é a acumulação, isso é a exceção da vedação da acumulação dos cargos públicos, tá certo? E ele pode também ser um de professor e um cargo técnico. A Constituição diz isso, tá certo? Isso aí vocês vão trabalhar mais em direito constitucional, tá bom? Mas entenda que a regra é não pode acumular. Algumas exceções podem acumular, como essas que eu falei. Se liga numa coisa super interessante.
uma emenda constitucional novíssima de 2019, não lembro agora o número da emenda constitucional, mas possibilitou que o policial militar também pudesse acumular cargos. Cara, eu acho que isso é uma questão certa de prova de polícia militar. Ou em direito administrativo, se tiver agentes da administração, né? Ou, com certeza, de direito constitucional. É uma questão certa. Por quê? Porque é uma questão nova, certo? Onde o policial militar ele pode acumular cargos também. Aí está lá no artigo 102, salvo me engano, da Constituição 102, dizendo que o policial pode acumular os cargos que estão elencados no inciso 16 do artigo 37 da Constituição. Beleza? Dá uma olhadinha nisso aí. Fala com o teu professor de Direito Constitucional, que ele vai te explicar bem direitinho. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a questão. Em relação aos agentes, ou seja, ao cara que trabalha na sociedade de economia mista. Então, vamos lá. Ele é empregado público, show de bola, regido pela CLT, show de bola. Então, até aqui, essa letra A está certa. Ele é sujeito às normas constitucionais relativas a cargos públicos. É óbvio que ele também tem que ser sujeito a isso. E a ele, ao agente público da sociedade de economia mista, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos? Obviamente que é vedada sim, beleza? Vamos para a letra B. Empregado público regido pela CLT. Beleza, ele é regido pela CLT. Que não se submete às regras. Está errado. Por quê? Porque ele se submete, sim, às regras da Constituição Federal. Tá certo? E relativas a concurso público. Ou seja, por que as regras constitucionais relativas a concurso público? Porque o inciso 2 do artigo 37 da Constituição diz que para a pessoa ocupar um cargo ou emprego público, ele tem que ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá certo? Então, o cara da sociedade de economia mista tem que passar no concurso? Sim, tem. O cara da empresa pública, ou seja, da Caixa Econômica, do Correio, tem que passar em concurso público? Tem que passar em concurso público, sim. Por quê? Porque ele tem que estar sujeito às normas constitucionais relativas a concurso público. Beleza? E vamos encontrar o erro da letra C. Empregados públicos regidos pela CLT, até aqui está certo também. Regido pela CLT, né? Sujeito às normas constitucionais relativas a concurso público. Show. Ele está sujeito, sim. Mas não está sujeito à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Está errado, porque o servidor última forma, o agente público da sociedade de economia mista também é impossibilitado de acumulação remunerada de cargos públicos. Show de bola? Trouxe mais uma questão, 2019 também, essa do TJ do Pará, prova de juiz de direito. Ok? Vamos lá. Com relação à distinção, sublinha na tua prova a palavra distinção, porque ele vai querer exatamente saber a diferença entre quem? Entre a empresa pública e entre a sociedade de economia mista. Então, cara, é saber aquela diferenciação entre os dois, né? Quais são a diferenciação entre os dois? A diferença. O que é diferente entre os dois? A primeira coisa que é diferente entre os dois é a constituição do capital. Olha para mim, a constituição do dinheiro que compõe a empresa pública e a sociedade de economia mista. O capital que compõe a empresa pública tem que ser 100% público. O capital que compõe a sociedade de economia mista pode ser privado, porém, a maioria votante, ou seja, a maioria das ações da sociedade de economia mista tem que estar na mão da administração pública. Se tiver na mão de um particular, a sociedade de economia mista deixa de ser pertencente à administração pública, né? Indireta, né? Para ser mais específico, né? Ela deixa de pertencer. Porque imagina que, eu gosto de colocar o aluno para pensar exatamente o seguinte: imagina que o sheik da Arábia, o sheik árabe, vem e compra 52%, 51% da Petrobras, 51% da Petrobras. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter a maioria do capital votante, né? Ou seja, ele vai poder decidir
por ele. A maioria da decisão vai ser dele. Isso não pode. Pode, na sociedade de economia, sociedade de economia mista, tanto entra dinheiro público como entra dinheiro privado. Na sociedade de economia mista, a pessoa pode comprar ações da sociedade de economia mista? Pode. Pode comprar 49%? Pode. Pode comprar 51%? Não. Porque a maioria das ações tem que continuar sendo da administração. Né? Da administração. Helder, de qual administração? Depende da administração que a sociedade de economia mista foi criada. Se ela é a sociedade de economia mista da União, então a maioria das ações tem que ficar na mão da União. Se ela é a sociedade de economia mista do Estado, a maioria das ações ficar na mão do Estado. Lembrando que essa possibilidade, né? Esse capital, a maioria do capital, a doutrina diz que tem que ficar nas mãos do poder público, certo? Tem que ficar nas mãos do poder público. Bota isso na cabeça, beleza? Então vamos lá. A empresa pública é uma entidade privada. Vamos lá. A gente sabe que as empresas públicas e a sociedade de economia mista são regidas por regime jurídico de direito privado. Helder, eu já vi questões de prova dizendo que elas são de regime híbrido. Tá certo também. Por quê? Porque elas nasceram para explorar a atividade econômica. Mas algumas vezes as empresas públicas ou a sociedade de economia mista, né, que ambas são gêneros de uma última forma. Ambas são espécies do gênero empresas estatais. Pensa, empresas estatais, ou seja, empresas do Estado. Essas empresas estatais, elas podem ser empresas públicas ou sociedade de economia mista, tá certo? Então, vê, as empresas estatais, em suma, em regra, ela é de regime jurídico de direito privado, certo? Mas algumas vezes as empresas estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são empresas estatais, empresas que vão trabalhar com a economia, né? Porque a Petrobras trabalha com a economia, porque os bancos trabalham com a economia, beleza? Essas empresas que pertencem à administração, por isso são chamadas de empresas estatais, essas empresas, elas nasceram para trabalhar para explorar a atividade econômica. Mas algumas vezes elas também fazem o quê? Prestam serviço público, certo? Por isso que elas são chamadas de regime híbrido. Eu posso chamar elas de regime híbrido, certo? Então, uma questão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, 2018, perguntou quem da administração pública, direta e indireta, quem necessariamente é de regime jurídico de direito privado? Qual era a resposta? Empresa pública e sociedade de economia mista. Se lá no enunciado tivesse A, União, B, autarquia, C, Estado, D, Distrito Federal e E, empresas públicas, empresas estatais, de uma forma, empresas estatais. Qual era a resposta? Empresas estatais. Porque empresas estatais é gênero, que eu tenho duas espécies, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Colocou isso na cabeça? Vamos para frente. Então, a empresa pública é entidade privada, certo? Entidade privada. Criada por lei com a finalidade de realizar um serviço público. Enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar às empresas privadas, com a finalidade de exercer a atividade econômica. Eu encontro dois errinhos nessa questão. Um erro bem mais latente, bem mais forte, e um erro meio que subjetivo. Por quê? Porque o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, ele diz que lei cria autarquias e autoriza a criação das outras três, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações públicas, necessitando para essas fundações públicas ainda uma lei complementar para dizer qual é a sua funcionalidade. Então, o erro subliminar que eu vejo nessa letra A é quando ela diz que a empresa pública é uma entidade privada, certa entidade privada, criada por lei. Não é a lei que cria a empresa pública. A lei autoriza a criação, beleza? Mas qual é o erro forte?
O erro forte é exatamente isso aqui, ó, que ela foi criada com a finalidade, ela que eu estou falando, empresa pública, ela foi criada com a finalidade de realizar um serviço público, enquanto a sociedade de economia mista foi criada com a finalidade de exercer atividade econômica. Eu entendo que as duas são criadas para exercer uma atividade econômica. Elas prestam serviço público de uma forma residual, né? Ou uma forma extraordinária, vamos dizer assim, certo? Eu entendo que elas nascem, as empresas públicas, elas são autorizadas por lei e elas nascem para explorar a atividade econômica. E a sociedade de economia mista também para explorar a atividade econômica. A única diferença que eu vejo entre as duas é que o capital, 100% público, é empresa pública, é 100% público, e a outra pode ter ações sendo vendidas. Beleza? Vamos para frente. As empresas públicas, a empresa pública possui personalidade jurídica de direito público. Já está errado. A empresa pública ela é de direito privado, não é de direito público. Enquanto a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Está errado. Na empresa pública, o capital é exclusivo das partes, das última forma. O capital é exclusivo, ó, o capital é exclusivo, até aqui está certo. Vamos lá? Deixa eu botar aqui verde. É exclusivo das pessoas jurídicas de direito público. Massa. Eu disse a você que uma das diferenças, que é exatamente o que a questão quer, ó, a distinção, né, a diferença. O capital na empresa pública é 100% público. E na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria. Ó a minha explicação. Detém a maioria das ações. Certo? Até aqui está certo. Detém a maioria das ações. Maioria das ações. Certo? Com direito a voto. Mas pode haver participação privada no capital. Certíssimo. Ou seja, a sociedade de economia mista, ela pode vender ações dela e particulares, eu, você, sua mãe, seu pai, seu vizinho, podem comprar ações da sociedade de economia mista, beleza? É muito comum a galera comprar ações da Petrobras, certo? Ações da Petrobras. Então, a resposta, letra C. Vamos para a letra D. Na empresa pública, as ações com direito a voto são exclusivamente do ente público que a controla. Na sociedade de economia mista, o ente público controla a maior parte do capital, mas pode não possuir a maioria das ações com direito a voto. Está errado. Está errado. Por quê? Porque se eu colocar que o direito ao voto é todo do particular, essa empresa pública, última forma, essa sociedade de economia mista, ela deixa de ser, ela deixa o poder público, na verdade, ele deixa de tomar as rédeas dessa empresa, né, chamada de sociedade de economia mista, beleza? Ó, olha a letra E. Na empresa pública, o capital social é inteiramente público. Na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria do capital social da empresa. Galera, eu quero que vocês abram o áudio e me diga a resposta à letra C. A resposta à letra C. Me diga qual o erro da letra E. Em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Alguém? Valendo um prêmio, beleza? Valendo um prêmio. Qual é o erro da letra E? Qual é o erro da letra E? O erro, eu acredito que seja a questão do capital social, porque o capital social, uma empresa, um particular pode ter ele pode ter um capital social maior. Então, o poder público, ele tem que ter as ações, a maior parte das ações, e não necessariamente a maior parte do capital. Você foi mais além, né, do que precisa na letra E. O erro da letra E é uma coisa bem simples. Ainda não é isso. Qual é o erro da letra E? Ó, eu estou dando vários segundos para vocês. Tá todo mundo aqui. Eu tenho várias pessoas aqui na aula.
todo mundo está lendo uma frase de 2 linhas e não está conseguindo observar e encontrar o erro que o CESP colocou. Tá vendo? E com isso, eu provo a vocês que a gente, para passar em concurso público, a gente tem que ter 2 coisas. Primeiro, conhecimento do assunto e segundo, maturidade de questões. Eu adoro esse termo, maturidade de questões. Ó, o erro da letra E é apenas essa palavra aqui, ó. Empresa. O CESP colocou empresa de economia mista. Não é empresa de economia mista, é sociedade de economia mista. Entendeu? Ó, olha na letra E. Na empresa pública, o capital social é inteiramente público, certo? Se tivesse na sociedade de economia mista, o poder público detém a maioria do capital social da empresa. Estaria certo. Mas foi o que o CESP trouxe. O CESP trocou a palavra sociedade por empresa. E não existe empresa de economia mista, né? Dentro da administração, obviamente. E o que existe é sociedade de economia mista, certo? Então, vê, eu poderia acabar aqui a aula com essa questão. Por quê? Porque uma coisa dessa ensina muito a gente. Eu estou falando de uma prova de juiz de direito, certo? De juiz de direito. E o erro da questão é exatamente a leitura rápida, certo? A galera tá dizendo aqui no bate-papo. Filho da puta, velho, o CESP. Exatamente, cara. Então, vê, ó, vamos analisar de novo. Eu estou falando de uma prova de juiz de direito. Eu estou falando de um erro que pode ser imperceptível na leitura rápida, certo? Então, galera, prestem atenção quando for ler as questões, né? Porque é de suma importância nós sabermos o assunto e nós termos maturidade de questões, beleza? É o cara que vai para a prova preparado, não só no conhecimento, mas preparado psicologicamente. Tá lá? Preparado psicologicamente. Vamos para frente. O erro é exatamente esse. Tá tudo certo, a letra E tá tudo certo, o erro é a palavra empresas. Beleza? Prova do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Beleza? Prova elaborada também pelo CESP 2019. Vamos lá. Um ente, ele disse um ente, né? Ele usou um artigo indefinido, um ente, qualquer um ente. Ao ter sido descentralizado, então eu tenho um ente, ou a União, ou o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal, ele descentralizou. O que ele fez? Criou uma outra pessoa jurídica. Então, um ente, ao ter sido descentralizado. Então, descentralizado é a palavra-chave. Descentralizado passou a deter a titularidade de uma atividade e a executá-la de forma independente. Vamos imaginar que esse ente criado foi uma autarquia. Então, essa autarquia agora ela tem o quê? A titularidade e o exercício daquela atividade que o ente que a criou deu a ela. Quem foi que deu a ela? O ente que a criou através de uma lei. Que lei é essa? Uma lei específica. Tá certo? Então, vamos lá. Passou a deter a titularidade. Se eu tenho a titularidade e eu tenho o exercício, olha o nome do exercício aqui, ó, executá-la, beleza? Se eu tenho a descentralização, que é a entrega da titularidade e do exercício, essa descentralização aqui, eu já entendo, vou botar aqui para você, é uma descentralização por outorga, né? É uma descentralização por outorga, certo? Perceba que eu estou ajustando aqui para você entender. Quando eu coloco entre parênteses, o que é que você deveria estar fazendo na hora que você estava com a prova na mão? Puxando uma setinha e botando por outorga. Por quê? Porque você já sabe que transferiu a titularidade, transferiu o exercício. Se tivesse transferido só o exercício, seria uma descentralização por delegação. Beleza? Por delegação. Então,
de forma independente do ente que ele deu origem, podendo até se opor a interferência indevidas. Beleza? Nesse caso, o ente passou por uma descentralização, vamos lá, uma descentralização territorial, geográfica, por serviços, política ou por colaboração. Vamos de um por um. Por colaboração não é, por quê? Porque por colaboração é quando eu tenho a descentralização transferindo só o exercício, ou seja, a descentralização por delegação, ou seja, a descentralização por colaboração. Beleza? A descentralização política não é. Por quê? Porque o que é descentralização política? Descentralização política é diferente do que a gente está estudando por descentralização administrativa. Descentralização administrativa é quando a administração direta descentraliza. Isso é uma descentralização administrativa. A descentralização política, ela é uma descentralização feita pela Constituição Federal, onde a União descentralizou, né, a sua obrigação de atuação. Então, ela descentralizou em quê? Em estados, em Distrito Federal e em municípios. Isso é descentralização política, beleza? Isso é quem? Isso é a administração direta. Descentralização política é a divisão de competências, de obrigações da União que se ramificou em estados e se ramificou em municípios, né, e no Distrito Federal. Isso é descentralização política. E descentralização administrativa é a administração direta se descentralizando em administração indireta. Beleza? Se liga numa coisa que eu vou falar, abre teu coração para Jesus e nunca mais esquece. Eu vou até falar baixo. Na descentralização política, eu tenho que os entes criados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que vai criar essa galera? A Constituição. Eu tenho que os entes criados, eles têm capacidade legislativa, ou seja, eles conseguem legislar. Cada um desses tem seu poder legislativo. O poder legislativo da União é onde? Congresso Nacional. O poder legislativo do Estado, de Pernambuco, por exemplo, é a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O poder legislativo do município de Surubim é o quê? A Câmara Municipal de Surubim. Beleza? E o poder legislativo no DF é o quê? É a Assembleia Legislativa lá no DF, como tem os deputados distritais. Tá certo? Então, o que é que acontece? Acontece que eu tenho a descentralização política é exatamente isso que eu acabei de te falar, tá certo? E a gente sabe que a descentralização territorial e geográfica, eles são sinônimos, por quê? É quando a administração cria, por exemplo, territórios, certo? Quando a União cria territórios, eu tenho a descentralização territorial ou geográfica. Eles são sinônimos, tá certo? Então, a descentralização por outorga é também chamada de descentralização por serviço. Por serviço. Beleza? Vamos lá, penúltima questão da nossa aulinha de hoje. Questão do TJ do Amazonas, prova de assistente judiciário. Certo? A respeito da organização da administração pública, julgue o item que se segue. Foi o que ele disse até agora? Nada. Não disse nada. Certo? A relação entre a administração pública e seus administrados, aqui, ó, o bizu da questão está aqui. Como é a relação entre a administração pública e os administrados? A administração pública está aqui, o interesse público está aqui e o interesse do particular está aqui. Que relação é essa? É uma relação caracterizada pela verticalidade. Né? Obviamente, está correto. Por quê? Porque eu tenho uma relação de verticalidade, onde os interesses da administração estão acima dos interesses do particular, ou seja, do administrado. Beleza? E nossa última questão de hoje é a questão de assistente ministerial de controle externo do Ministério Público de Contas do Pará, certo? Que ela diz exatamente o seguinte: determinado governador pretende que sejam criadas o bizu. O governador quer criar o quê? O governador quer criar uma nova autarquia e uma nova, eu não sei por que aconteceu isso agora. Ele quer criar uma nova autarquia
e uma nova empresa pública. Se liga nesse bizu. A gente sabe o quê? Em seu estado. A gente sabe que uma autarquia, quem é que cria a autarquia? Lei. Lei cria a autarquia. E a lei faz o quê com as outras três? Autoriza a criação. Isso está no inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. Isso aí você tem que ter na veia, certo? Então, a gente vai procurar no enunciado exatamente algum enunciado que diga uma lei específica cria autarquia e uma lei específica também autoriza a criação, ou seja, a instituição. É a mesma coisa, são sinônimos de uma empresa pública, beleza? Então, eu preciso de duas leis específicas, beleza? Preciso sim de duas leis específicas. Uma para criar a autarquia e a outra para a criação da empresa pública. Então, eu pego, circulo, deixo um bizu aí, por quê? Possivelmente, esse nome aqui, criação, está errado. Uma lei específica para a criação de uma autarquia, está certo. Uma lei específica para a criação de uma autarquia, até aqui está correto. E outra o quê? Outra lei específica para a autorização. Perceba que está mais correta do que a letra A. Que a letra A está dizendo, lei cria autarquia e cria empresa pública. Está errado, né? Mas a gente deixa aí a observação, por quê? Porque se as outras estivessem muito feosas, possivelmente a resposta seria a letra A. Mas como eu tenho a letra B, exatamente, meio que copiando o inciso 19 do artigo 37, então a resposta é a letra B, beleza? Letra C. Uma lei específica para a criação de uma empresa pública. Está errado. Por quê? Porque criação de empresa pública, não. A lei não cria empresa pública. A lei autoriza a criação. Beleza? Autorizações legais, ou seja, de lei, na norma geral, acerca da nova organização da administração pública estadual. Não havendo necessidade de a criação de nenhuma das entidades ser feita por lei. Errado, erradíssimo. Por quê? Porque precisa sim que essas entidades sejam feitas por lei. Lei cria autarquia e autoriza as outras três. Lembrando que na fundação pública eu ainda tenho que ter uma lei complementar para dizer qual é a sua funcionalidade. E a letra E, duas leis específicas. Uma para a autorização de criação de empresa pública, certo? E a outra para a autorização da criação da autarquia. Está errado, porque a lei ela não autoriza a criação da autarquia. Ela vai e cria uma autarquia. Então, a resposta completa, perfeita, é a letra P de bola. Beleza? Show de bola? Então, aqui chegamos ao final das nossas 10 questões, divididas em duas aulinhas, né? Rapidinhas, duas aulinhas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha somado na sua preparação, né? E eu quero saber o seguinte, consegui hoje colocar um tijolinho na construção do seu futuro? Se a resposta foi sim, eu fico feliz pra caramba. Beleza? Valeu, tamo junto. Hashtag mais do que uma aula, o gabarito da tua prova.